Hoje a gente está com a professora Alice Haddad, professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. É um prazer enorme bater esse papo com você, Alice. Prazer, Cris. Vocês todos também, você principalmente. Muito obrigada aí pelo convite. Então, eu queria começar, Alice, com você contando um pouquinho sobre o seu percurso. Como você chegou na filosofia antiga, foi despertada pela filosofia antiga? Então, eu, na verdade, comecei fazendo psicologia na UF, entrei em 95. E aí me desapontei com o curso, não gostava das disciplinas de psicologia e gostava das disciplinas de filosofia, né? Fiz no primeiro período com o professor Cláudio Oliveira, que hoje é meu colega na UF, e fiz também com o professor Valzi, que já se aposentou. E eu gostava muito dessas disciplinas. Eu, na verdade, já era meio desnorteada, desorientada mesmo, assim, fiz psicologia pensando em fazer letras também, então não tinha muita certeza de nada. Mas quando eu fiz as cadeiras de filosofia lá na UF, aí realmente vi, eu acho que é isso. Então eu saí, eu estudei só 1 ano de psicologia, fiz outro vestibular, naquela época não tinha Enem, né? E eu já sabia também, isso que é mais engraçado, eu já sabia que eu queria estudar os gregos também. Aquela coisa, em vez de ser aquela pessoa que quer aproveitar todo o curso de filosofia, eu pegava todas as cadeiras de filosofia antiga, porque era o que eu gostava, né? Então, eu fiz outro vestibular, passei para o UFRJ, e aí começou. Aí eu fui para lá e me encontrei, foi muito bom, muito bom. E essa sua vontade de estudar os gregos foi por conta dessa experiência que você teve no curso de psicologia, que você começou a fazer as disciplinas? Foi, porque o Cláudio, ele dava um curso em que ele falava de várias coisas, era tipo um curso introdutório, mas ele lia com a gente Heidegger, que depois eu nunca mais peguei para estudar, mas era o Heidegger lendo os gregos, né? Falando de Parmênides, Heráclito, era do Introdução à Metafísica. Então, eu comecei por aí. Mas a aula dele era maravilhosa e é ainda, né? Os alunos sempre falam disso. Então, foi assim, um impacto muito, muito forte, esse curso que eu fiz com ele. Realmente, foi uma coisa determinante na minha vida. E aí, depois, quando eu cheguei na UFRJ, eu encontrei outros professores também que me impactaram muito. A Graça, que depois virou minha orientadora, no caso dela, mais até por conta da disciplina e do conteúdo da disciplina, porque ela é uma pessoa assim, mais comedida, ela não é de altas performances, como o Cláudio é. E outros professores também, né? Fernando Santoro, na época o Gilvan também, eu gostava muito. Alguns professores também de filosofia moderna, a Ethel, eu achava brilhante, o Guido. Então, assim, tive ótimos encontros enquanto estudante. Eu gostei muito de fazer a graduação em filosofia. Bacana. E nesse percurso aí seu pela filosofia, agora como professora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das suas áreas de interesse, né? O que você já estudou, o que te interessa. Olha, eu já estudei muita coisa, porque eu gosto de tudo em filosofia antiga, né? Ontem até eu participei de uma mesa dos alunos da pós lá da UF, e aí o menino, na hora de me apresentar, ele se enrolou um pouco, porque Alice estuda Platão, estuda ceticismo, quase que ele falou, olha, estuda um monte de coisa, porque eu realmente me interesso pela história da filosofia, sabe? Eu não tenho interesse só por autor, não, eu tenho interesse por tema e como esse tema vai sendo desdobrado ao longo da história do pensamento. Então, assim, eu comecei estudando Platão, mas muito em função de ser a área de especialidade da Graça. Eu comecei fazendo a iniciação científica com ela, né? Então, assim, foi natural ir para Platão, porque era o que a gente estudava com ela. Depois, o mestrado e o doutorado também fiz com ela. Então, comecei com Platão, República, tanto na graduação quanto no mestrado, e no doutorado eu estudei Timeu e Crítias. Né? Eu tinha interesse
na questão do gênero da narrativa. Com o tempo, só que sempre lendo muitas outras coisas junto, e com o tempo, depois que eu comecei a dar aula na Rural, eu tinha que, na época do concurso, montar um projeto de trabalho, um plano de trabalho, era alguma coisa assim. E aí eu tinha que, assim, explicar o que eu ia pesquisar. E eu pensei, eu acho que eu não quero ficar só no Platão. Já estava estudando Teeteto nessa época, e já estava, assim, despertada para essa questão do conhecimento. Já tinha lido algumas coisas sobre a repercussão do Teeteto na história do pensamento antigo, já sabia que tinha repercussão no Aristóteles, que tinha repercussão no ceticismo. Nessa época eu estava apaixonada, não sei se é assim com você, Cris, mas não tem assim, de vez em quando a gente tem umas paixões, né? Até hoje, assim, não é coisa só da época da graduação, não. Às vezes bate um texto que você fica encantado, e eu fiquei assim com Porchat. Eu conheci os textos do Porchat e fiquei encantada com aquilo, comecei a ver relações do ceticismo com o Teeteto, e depois pesquisando descobri que realmente tinha muitas relações, e aí, bom, comecei a estudar ceticismo e não parei mais, né? E aí comecei a estudar sexto empírico, ler os textos do sexto empírico, e comecei a ver as relações entre o ceticismo e Platão, né? E nessa pesquisa, uma coisa que todo mundo sabe, mas tem um período da Academia de Platão que ela não se auto-intitulava cética, mas que depois se reconheceu, assim, vários elementos do ceticismo, várias práticas céticas e atitudes céticas, digamos assim, nesse período da Academia, que vai de Arcésilas a Fílon, né? De Larissa. Então, comecei a estudar essas coisas e estou nisso nesse momento. Eu estou estudando Cícero agora, as acadêmicas de Cícero, e também um pouco da história da academia, para ver se o que Cícero fala é ou não... Quer dizer, eu sempre desconfio do que os filósofos falam dos outros, né? Sempre tem muita projeção do que ele pensa, né? Ou projeção do que ele está vendo no tempo dele quando ele descreve um tempo antigo, que é o que o Cícero faz, né? Ele está no século I antes de Cristo, narrando coisas que aconteceram logo depois da morte de Platão, por exemplo. Ele fala de Espeusipo, ele fala de Xenócrates, ele fala também sobre Arcésilas. Então ele fala de uma série de autores que ele não conheceu, com que ele não conviveu. Então, eu tô agora nessa pesquisa, assim, estou muito interessada nisso, entender do que o Cícero está falando e se ele está projetando os problemas do tempo dele nesse relato, ou nessa narrativa que ele faz dessa academia. Como é que você parte aí para você tentar identificar se o Cícero está projetando, se não está projetando? Qual é a sua estratégia? Então, a gente tem que... Pois é difícil, né? Então, o que eu resolvi fazer? Eu falei, eu vou estudar os fragmentos dos acadêmicos, para ver que esse é um problemão, né? A gente não tem texto desses caras, a gente não tem texto de Espeusipo, nem de Xenócrates, é tudo perdido. Mas a gente tem os fragmentos. Só que, assim, fragmento, você, melhor do que eu, sabe que é sempre complicado, né, Cris? Porque... o fragmento ele tem uma moldura, ele vem de um texto que também é interessado, então eu estou nessa busca atualmente. Eu dei um curso no semestre passado só sobre a história da academia, para me forçar também a estudar, e usando os alunos como cobaias e críticos para poder assim, avançar, e foi muito bom para mim, está sendo muito bom, né? E aí agora eu tenho um grupo de estudos também na UF, que inclusive tem gente de outras universidades também que participam, principalmente agora que a gente está online, né? Que é o GRECA, é o Grupo de Estudos em Ceticismo Antigo. E aí, no momento que a gente tem feito é ler os acadêmicas de Cícero. Aí a gente lê junto, debate, né? Então, no semestre passado, a gente lê os fragmentos de Espeusipo, de Xenócrates, de Polemon, e agora a gente está no Cícero. É difícil, mas, então, no caso do Cícero, eu acho que tem uma coisa que conta e que faz ter a suspeita dessa projeção, que, assim, ele tem uma rivalidade nesses livros acadêmicos, ele é formado por 2 livros, né, que não chegaram completos até nós.
mas, na verdade, são duas edições diferentes de uma mesma obra, tá? E só, o que fica muito claro ali é que o Cícero está num embate com esse platônico chamado Antíoco de Ascalão. Esse Antíoco, ele foi um chefe, um dos escolarcas da Academia de Platão. Na verdade, ele não é um escolarca da Academia de Atenas, porque é com Fílon de Larissa que a gente tem aquela invasão do general Sula e a academia acaba, né? A gente não sabe o que acontece exatamente, mas eles têm que sair de lá. E o Antíoco, ele funda uma escola, só que ele não funda uma escola com outro nome, ele diz que ele é o escolarca da academia. E Cícero implica com isso e tal. E por quê? Porque o Antíoco, quando ele passa a ser o dirigente, o chefe dessa academia que ele diz que é a platônica, ele insere elementos estoicos, tá? E aí, então, o Cícero está nesse embate com ele, nesses livros, meio que dizendo o seguinte, olha, porque são duas narrativas, na verdade, a gente tem os porta-vozes de Antíoco defendendo Antíoco e Cícero defendendo o lado dele. Qual é o lado de Cícero? É o lado da nova academia. Então, assim, só para as pessoas não ficarem perdidas no que eu estou falando, como que é essa linha do tempo? A gente tem Platão morre, deixou em testamento a academia para Espeusipo acho que fica pouco tempo, acho que são 9 anos, Xenócrates é eleito, depois tem Pólemon, aí tem mais uns 2 sucessores obscuros, acho que Crantor, Crates, eu não sei se eles chegam a ser escolarcas, mas a gente tem assim, essa figura crucial que é Arcésilas. Aí vem Arcésilas e diz que Xenócrates sistematizou a filosofia de Platão, que eles dogmatizaram, que Platão não é nada daquilo, e que ele vai recuperar a postura dubitativa, socrática e tal. Então, esse Arcésilas, ele inclusive, diz que a finalidade da filosofia é a eporré, a suspensão do juízo. Então, tem várias coisas ali que parecem muito com o pirronismo, né? Uhum. E aí, bom, tem Arcésilas, Carneades, aí tem uma série de outros pensadores, né, de escolarcas, que herdam essa trajetória dessa filosofia, entre aspas, cética, até que chega esse Antíoco e diz que vai recuperar a antiga academia. Então, assim, a briga do Cícero o Cícero, ele é um neo-acadêmico, ele é alguém que foi aluno também de Fílon de Larissa e está muito irritado que o tal do Antíoco agora está querendo estoicizar a academia, dizendo que está recuperando a antiga, essa antiga de Espeusipo, Xenócrates, etc. E aí Cícero, vem e diz, olha, essa não é a antiga, se você conta com Platão, a antiga é de Platão. Então, a gente não é nova academia, Arcésilas a ele, né? A gente não é nova academia, a gente é que faz a verdadeira... aquilo que Platão fazia, aquilo que Sócrates fazia. Então, é uma disputa pelo legado platônico, né? Claro que nessa disputa, eu acho que é uma bobeira a gente ficar nessa discussão quem está certo, quem está errado, né? Uhum. São maneiras diferentes de entender o platonismo, né? São maneiras diferentes de receber o texto platônico, de entender a filosofia platônica, mas o Cícero tem lado, né? Que é o lado da nova academia. E é isso que eu estou estudando agora, assim. Então, claro, no meio disso eu tenho que estudar um pouco esses outros que aparecem na narrativa, Espeusipo, Xenócrates, Pólemon, né? Ele volta e meia cita um. Então, a gente... Agora, eu queria falar da projeção que você perguntou, é porque, assim como Cícero, tem essa rivalidade com o Antíoco, que estoicizou a academia, o próprio Cícero diz que Arcésilas rivalizava com Zenão, que é o fundador da escola estoica. Então, essa rivalidade entre o acadêmico e o estoico, ela é uma rivalidade... Aí, por isso que eu estou dizendo, será que ela é uma rivalidade antiga? Né? Parece que sim. A gente tem vários elementos que mostram que sim. Mas ela é também uma rivalidade do próprio Cícero, entende? Entendo. Então, eu acho que ele usa um pouco, eu acho, esse passado para também afirmar o presente, entende? Ele usa um pouco isso como argumento para dizer que o Antíoco está errado, alguma coisa assim desse tipo.
Então, a gente acaba que é um estudo que é um pouco difícil, porque a gente fica um pouco nesse vai e vem da história, né? Não dá para confiar em Cícero completamente, mas também acho que a ideia nem é essa, né? É só entender assim, o que está acontecendo ali. E no meio, entender um pouco essa disputa e não contar praticamente com os testemunhos, né? Porque imagino que o fragmento dessa galera toda aí seja bem, quer dizer, além de ser pouco, né? Ainda tem essa dificuldade que você falou, que chegam a nós sempre dentro de um outro contexto, né? Sim, e no caso do Arcésilas, ele também não escreveu. Então, é difícil você saber, né? Então, a gente sabe pelo que o Cícero fala, a gente sabe pelo que Sexto Empírico fala, e Sexto Empírico é crítico. Então, sempre essa confusão. E no caso dos estoicos, eles rivalizavam com os estoicos. Então, vamos ver o que os estoicos falam. Também só tem fragmento. A gente só tem fragmento de Zenão, Cleanto, Crisipo, que eram os caras que estavam em confronto com esses acadêmicos, né? Que são Arcésilas, Carnéades. Arcésilas e Carnéades são os mais importantes. Mas também, de novo, só fragmento, testemunho, só isso. Você não tem... não tem mais nada além disso. Mas a gente gosta, né, Cris, desse tipo de coisa, dessa dificuldade, a gente gosta da dificuldade. Então... parece que quanto mais confuso e mais difícil, né? Não interessa mais. E a gente gosta disso mesmo. Dessa busca, né? Quase uma arqueologia, né? Exato. Por isso que eu estava falando no início, que eu me vejo assim como historiadora da filosofia. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que tem gente que fica assim, não, eu sou filósofo. Não, eu sou historiadora da filosofia, estou satisfeita. Gosto desse trabalho demais. É uma questão que tem me ocupado ultimamente, sobretudo por conta da demanda dos alunos, em relação à questão do que é filosofia, né? Eu tenho dado aula sobre os sofistas, e eles têm muita dificuldade em entender os sofistas como pensadores importantes, né? Como filósofos, muita dificuldade, né? Porque eles partem de um pressuposto do que é filosofia. Sim. E é difícil desconstruir isso, muitas das vezes, né? Sim. Então, você quer falar um pouquinho disso? Qual é o seu entendimento? Como é que você pensa essa questão? Então, até assim, quando eu dou curso para os calouros, é uma das coisas que eu sempre falo, e já falo brincando com eles, olha, quem falar que o sofista só quer persuadir vai ganhar nota 0. Porque tem uma coisa assim, né, o sofista do mal, o manipulador, já tirou 0 comigo se fala isso. Então, eu já tento de cara desconstruir isso, e tento também, quando eu dou aula de história da filosofia antiga, conversar com eles sobre o que é, assim, onde aparece pela primeira vez, quando aparece pela primeira vez a palavra filosofia, como que, por exemplo, nos pré-socráticos, isso nem é uma questão ainda, não existe ainda essa definição de filosofia, que muito provavelmente ela vem do próprio Platão. Platão fala disso na República, ele dá uma definição, e vou conversando, falo um pouco também daquela passagem do Cícero, né, que acho que é das Tusculanas, em que dizem que é pela primeira vez que aparece a palavra filosofia, né? Que agora eu não me lembro mais se é o Heráclides Pôntico, né? Que diz que Pitágoras era um filósofo. Então, eu sempre eu tento levar essas coisas para desconstruir um pouco essa já noção pré-concebida de filosofia, porque os gregos não tinham ela, pelo menos os gregos até um certo período, né? Depois, com Aristóteles, aí sim, né? Aí ele fala os que primeiro filosofaram. Então, é uma coisa que eu sempre trabalho com eles, logo de cara, essa história, assim, eles já estão vindo para a universidade também, eu acho, menos ingênuos em certas questões. Então, eles não acreditam, por exemplo, se você começar falando que o primeiro filósofo foi Tales, eles já vão te questionar, porque... né, a gente já tem essa ideia hoje de que não teve só filosofia na Grécia, né? Então, isso é outra coisa que eu falo. Gente, isso é uma narrativa, é o Aristóteles que está falando, os que primeiro filosofaram. Então, é a história da filosofia no Ocidente, não é? Não estamos falando de filosofia em geral. A gente pode ter outras noções de filosofia, né? Então, assim, eu sei que isso pode confundir a cabeça deles, mas acho que é para fazer confusão mesmo, porque...
Não dá para achar. Aliás, tem muito isso, né, Cris? Não sei se você tem amigos e colegas que fazem isso, mas eu tenho. Que fica assim, isso que o fulano faz não é filosofia. Estou falando de filosofia contemporânea, né? Isso aí não é filosofia. Filosofia é, sei lá, esclarecimento de conceitos. Ou então, filosofia, cada um tem uma definição, aí o outro não se encaixa. Então, assim, eu acho isso uma bobeira. Eu acho que a filosofia, ela é... Acho não, ela é. Ela é plural, ela tem expressões na história diferentes, e isso tem que ser respeitado, né? E até entre os colegas, muitos que também não têm essa visão, né, Alice, de uma filosofia fora da Grécia, né, e ficam lá defendendo a história né, de uma definição vinda a partir do Aristóteles, né, e eles têm questionado muito isso, né? Sim. Por que em outros lugares, no Oriente, na África, né, não pode ser chamado de filosofia, né? E qual o interesse de disputar essa origem? Eu não entendo. Às vezes eu vejo as pessoas discutindo, começou na Grécia, gente, qual o interesse disso? Até porque, eu falo muito isso com os meus alunos, a gente trabalha em cima de registro, mas o fato de ser um registro não significa que, sei lá, Tales foi o primeiro, né? Tem que contextualizar, gente. Foi Aristóteles que disse. Não tinha nada antes, o homem resolveu pensar de uma... É igual aquela coisa de mito e logos, né? Parece assim, cai um raio, eu falo com eles, cai um raio racionalizante, brum, veio a razão, né? Não é assim. São histórias que são contadas, e a gente, quando a gente reconta, tem que tomar o cuidado de explicar, né, tudo isso. Sim. E eu vejo que mesmo dentro, né, da própria Grécia, dessa história da filosofia na Grécia, é tão diversificado, né, como você falou, é tão plural esse percurso do pensamento, né, que depois... posteriormente foi chamado de filosofia, né? Sim. Então, e se você pensasse que o Isócrates se considerava, né, filósofo, e a gente nem estuda a gente não tem Isócrates na grade, né? Nem de filosofia antiga. Então, assim, esses termos estão em disputa também naquela época, né? Sim. E estão até hoje, eu acho. Até hoje, né? Pois Sim. Bom, eu ia te perguntar um pouco sobre a sua pesquisa atual, né? Você já falou agora, quer acrescentar mais alguma coisa? Algum detalhe? Eu quero. É porque além dessa, eu já falei da minha pesquisa, já falei também do Greca, né? Mas tem uma outra coisa que foge um pouco da filosofia antiga, mas que é um trabalho que eu estou gostando muito de fazer, que é um projeto de extensão do departamento, do qual eu sou coordenadora, que se chama Podcast Matéria FI. Então, é um podcast sobre filosofia em geral, tá? Não é só filosofia antiga. E aí, de 15 em 15 dias, mais ou menos, a gente tem um episódio lançado que é organizado por um professor do departamento. A gente está terminando esse ano, e aí já tivemos episódios sobre política dos animais, tivemos um agora discutindo o golpe de 2016, tivemos 2 homenagens ao professor Roberto Machado, que faleceu recentemente, e é muito variado, porque como o departamento é plural, o podcast também é plural. Então, a gente teve também sobre nativismo. Eu mesma aprendo muito, porque eu que faço a edição dos áudios, né? Então, eu ouço todos, eu que edito, e vou aprendendo também com os colegas e com os entrevistados. Então, fica aí uma divulgação para quem se interessar e quem puder compartilhar também, que é uma coisa que a gente está gostando muito de fazer lá. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, que eu só quero dizer que eu estou feliz de estar aqui com você. Saudade dos meus amigos da Rural. Foi um lugar onde eu fui muito feliz, tenho muita saudade. E é isso.